Olá para você de casa. Nossa planta de hoje é a jurubeba, mas não é a jurubeba do quintal que nós conhecemos aqui na cidade. A nossa jurubeba veio do campo, veio do cerrado. É conhecido como jurubeba do cerrado mineiro ou jurubebinha do cupim. Essa planta a gente precisa então coletar ela no cerrado. A gente não consegue cultivar em horto ou quintais para fazer sua utilização. E aqui nós trouxemos então a planta. A parte da aérea fica com as folhas bem verdinhas, inclusive essa planta dá também a jurubeba, igual a jurubeba que nós conhecemos de quintal. Pode ser utilizado a jurubeba, que é o fruto dela, na conserva ou na utilização aí de preparados medicinais, mas onde tem maior quantidade de princípios ativos para fazer a ação é justamente na raiz. E a raiz então a gente precisa coletar, essa raiz foi coletada e posteriormente a raiz nós temos que descascá-la. Nós não conseguimos cortá-la porque ela tem o seu cerne aqui internamente muito duro. E a gente não consegue então cortar essa jurubeba e é necessário fazer então descascar essa jurubeba para que nós tenhamos a parte dos componentes ativos. Aqui o nosso preparado já está então descascado, né, da nossa raiz da jurubeba. Essa jurubeba ela é conhecida por várias pessoas que trabalham ou que moraram nos campos em geral do cerrado, e as pessoas que moram em cidade normalmente não conhecem esse tipo de planta. Ela não é muito bem difundida, né, nas populações urbanas, somente na população aí de zona rural, população que vive aí nas regiões de plantio, né, do cerrado, que está ainda preservado. Essa é uma planta que a gente pode colher ela em várias épocas do ano, né, já que a raiz contém as propriedades com maior evidência científica. Falando em evidência científica, essa planta tem um componente muito amargo, né? Essa planta, a jurubeba, ela é bem amarga e isso acaba que dá um indicativo para nós. A maioria das plantas que são amargas, elas possuem indicações para o trato digestivo, né? Então, processo aí de dificuldade de digestão, má digestão, vai auxiliar na sua utilização de comidas que a gente possa comer para fazer a digestão mais facilitada. É o caso dessa planta, da jurubeba, que possui o nome científico de Solanum spp, que é uma marca registrada porque, na verdade, não existe uma definição ainda de qual que é o gênero dessa planta. Então, a jurubeba, a gente precisa descascar a raiz. Nós estamos usando aqui um recipiente que a gente vai colocar. Esse recipiente aqui, ele deve ser colocado após colocar o nosso líquido extrator e a nossa raiz descascada em um local que seja isento de luminosidade, que não possa ficar exposto à luz. Isso é muito importante no quesito porque diminui os princípios ativos dessa planta. Nós utilizamos aqui uma cachaça, pode ser da sua preferência essa cachaça, ou pode ser um vinho também, pode ser outros tipos, né, que tenha álcool contido. O álcool é importante para fazer a extração, né, e a outra parte seria a água. Então aqui nós estamos utilizando uma cachaça, já está dentro desse recipiente, 1 litro de cachaça para uma quantidade, né, aproximadamente aí, 2/3 do nosso recipiente, que é o nosso padrão aqui, que a gente vai colocar dentro desse recipiente que temos a cachaça. Então colocou o nosso líquido aqui dentro, que é a cachaça, nós podemos então colocar aqui a nossa casca de jurubeba aqui dentro. É necessário frisar que após a colheita da raiz, lógico que essa raiz vai vir com terra. Então, nós devemos fazer uma higienização bem acurada, bem específica para essa raiz, para que não tenha resquícios, né, entre onde tem dobras assim, para que não deixe terras aqui dentro, né? Essas terras a gente deve quebrar a raiz, né? Deve retirar, abrir, para que possa então fazer a higienização o máximo possível, para não deixar esses resquícios aqui de terra, que tem contaminações, tem micro-organismos, tem diversas bactérias, para colocar aqui dentro, tá? E também não ser ingerido terra junto com a preparação. Nesse caso aqui, o preparado ele é uma cachaça medicinal. Nós devemos então tampar esse recipiente bem tampado, né? Certifique se está bem tampado, e aí vamos armazenar então por um período de no mínimo 3 semanas, 21 dias, e todo dia, se possível 2 vezes ao dia ou no mínimo 1 vez ao dia,
nós temos que homogeneizar. Homogeneizar não é balançar o frasco, homogeneizar é fazer isso aqui, de forma bem suave, sem que ocorra grande formação de bolhas, né? Então, nós podemos fazer dessa forma também, tá? A homogeneização, mas o mais correto seria então fazer esse movimento com o frasco aqui, tá? E aí depois de a gente poder deixarmos, no caso, o nosso preparado por 21 dias, nós devemos coar esse preparado aqui e fazer a degustação, né, ou utilização aí antes das refeições para auxiliar no trato digestivo, especialmente na questão do fígado, a produzir, né, aí, os sais biliares. Detalhe importante que a jurubeba, como é estimulante das funções hepáticas, pessoas que têm algum problema hepático, né, agudo, uma esteatose hepática, uma cirrose hepática, uma hepatite viral, então não deve fazer a utilização. Igualmente aquelas pessoas que possuem alguma pedra na vesícula, porque acaba que vai estimular a contração da vesícula, isso pode piorar ou encaixar uma pedra ali no ducto biliar, e isso vai piorar a dor, a sensação dolorosa aí, que a pessoa porventura esteja sentindo. Então tomar esse cuidado, no restante com moderação, antes das principais refeições, meia hora antes, para poder estimular os processos digestivos para que possa ser feita a digestão corretamente. Tá bom? Aqui então está a nossa dica de hoje, que é a jurubeba do cerrado, ou jurubeba do cupim, porque ela dá também em cima do cupim, e pode ser utilizado então aí após 21 dias de macerado, fazendo a homogeneização diária, de no mínimo uma vez, e o ideal seria de 2 vezes ao dia. Fica a nossa dica de hoje sobre a planta solano e espero que vocês tenham um bom proveito. Farmácia Verde aqui se faz presente, cultivando saúde.